Polícia Federal faz hoje uma operação para apurar supostos desvios na saúde no Amazonas. O governador Wilson Lima é um dos alvos. E você vai ver também. O Rio Negro atingiu o maior nível da história. A filial da JBS nos Estados Unidos foi atacada por hackers. E a suspeita é de que a invasão tenha partido de um grupo com sede na Rússia. Pesquisa da Febraban apontou o pessimismo dos brasileiros com relação à economia no início do ano. O otimismo deve ficar para os meses seguintes. E um estudo mostrou que acordar mais cedo pode reduzir as chances de ter depressão grave. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A Polícia Federal investiga um suposto desvio de verbas de combate à Covid-19. O governador do Amazonas, Wilson Lima, é um dos alvos da operação. A Polícia Federal apura desvios na saúde por parte da alta cúpula do governo do Amazonas. São cumpridos 25 mandados judiciais expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. As ações são parte da quarta fase da Operação Sangria, que investiga fraude à licitação e desvio de recursos públicos. As irregularidades envolvem a construção do Hospital de Campanha Newton Lins, unidade usada no combate à pandemia no estado. Segundo as apurações, o local não atende às necessidades básicas de assistência de combate à Covid e ainda coloca os funcionários em risco de contaminação. Agentes federais estiveram na casa do governador Wilson Lima e na sede do governo. Segundo as investigações, há indícios de que funcionários da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer um grupo de empresários locais. O secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e o empresário Newton Costa Lins Júnior estão entre os alvos de mandado de prisão. São 19 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária, cumpridos em Manaus, no Amazonas, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também foi determinado o sequestro de bens e valores que, somados, chegam a quase 23 milhões de reais. Os indicados podem responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato e pertencimento à organização criminosa, e, se condenados, podem cumprir pena de até 24 anos de reclusão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também analisa a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice-governador Carlos Almeida por supostas fraudes na compra de respiradores. As defesas dos dois ainda não se manifestaram. A assessoria do secretário Marcelo Campelo informou que ele está numa viagem particular e vai se apresentar à Polícia Federal, mas ele tem convicção de que agiu da forma correta. O prefeito Davi Almeida anunciou que o Rio Negro atingiu o maior nível da história. A capital do Amazonas está em alerta. As enchentes geram controvérsias entre os danos causados na cidade turística, que construiu pontes para que os moradores circulem. Nós construímos passarelas para as pessoas transitarem e também se tornou uma atração turística na nossa cidade, porém, como o rio já atingiu a sua maior cota, nós estamos torcendo agora para que esse rio comece a baixar. Baixando o rio, a partir do momento que o rio começar a descer, nós já temos aqui programado, já compramos o kit higiene e o kit dormitório. Além disso, já estamos providenciando a sanitização e a limpeza de todas as áreas atingidas pela enchente. As inundações já tomam conta de diversas ruas da cidade e atrapalhou os planos destes turistas de São Paulo. A viagem estava marcada e a gente não esperava essa cheia toda, mas pra gente é até interessante, porque é uma coisa que em São Paulo a gente não tem uma coisa assim, um rio que de repente sobe tantos metros e fica uma parte do ano com tudo diferente, que modifica todo o cenário da cidade. Moradores relatam que a Defesa Civil havia prometido suporte, mas que nenhuma medida foi tomada. Só da Defesa Civil vieram aí, prometeram que vinha fazer uma ponte e nunca vieram. E é assim, está esperando essa Defesa Civil vir, ou de auxílio família, ou a ponte. Eu queria nem na ponte, ia fazer nem na ponte, que para a gente ficar andando tranquila, né? O fenômeno ocorre meses após a cidade de 2.200.000 habitantes enfrentar outra calamidade. A morte de dezenas de pessoas asfixiadas pela falta de cilindros de oxigênio nos hospitais durante a segunda onda de pandemia do novo coronavírus.
A empresa JBS, empresa brasileira, afirma que o ataque sofrido pela filial americana pode ter partido de uma organização criminosa, provavelmente com sede na Rússia. A porta-voz do governo americano disse que a Casa Branca está em contato direto com o governo russo e ofereceu ajuda à JBS. Nesse tipo de invasão, os hackers pedem o pagamento de um resgate. O ataque afetou as unidades de Wisconsin e Iowa, nos Estados Unidos, e uma planta da Austrália também. A Caixa Econômica liberou hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março, que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da terceira parcela para esse grupo sairá no dia 25 de junho. Uma pesquisa da Federação Brasileira das Associações dos Bancos e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas concluiu que a maioria dos brasileiros demonstrava pessimismo em relação ao crescimento da economia no primeiro trimestre. Os analistas preveem otimismo para o segundo trimestre do ano. A preocupação dos brasileiros na pandemia do novo coronavírus não está unicamente na saúde. Muita gente também está preocupada com o orçamento e as finanças. Um levantamento realizado no final do primeiro trimestre deste ano pelo Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas, o IPESP, e pela Federação Brasileira das Associações dos Bancos, a FEBRABAN, constatou que muitos brasileiros estavam pessimistas com a economia do país. Esses dados dessa edição que nós estamos comentando agora do Radar, eles foram colhidos no final do mês de março, final do primeiro trimestre. Como eu disse, nós não tínhamos auxílio emergencial, o auxílio emergencial já há 90 dias tinha sido interrompido o seu pagamento. Ou seja, isso subtraiu bastante poder aquisitivo das famílias. Deu-se também uma elevação inusual do custo de vida, sobretudo da cesta básica, que é um componente extremamente importante para as famílias de baixa renda, né, dentro de um processo inflacionário que, como eu disse, pegou a sociedade de surpresa. Ainda nós podemos adicionar como fatores que contribuíram na mesma direção, a vacinação que apenas havia iniciado, era muito incipiente ainda, as notícias sobre uma segunda onda da pandemia. Então, era um conjunto de fatores que contribuíam naquele momento substancialmente para uma elevação do pessimismo da população. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas em todas as regiões do país e mostrou que a maioria não acredita na recuperação das finanças pessoais e muito menos na economia ainda em 2021. O levantamento concluiu que, caso a situação financeira melhore, os brasileiros pretendem poupar eventuais recursos financeiros e ainda realizar cursos e viagens, o que se confirma quando perguntamos para as pessoas nas ruas. Eu investiria. Em quê? Investiria em casa. Compraria imóvel? Sim. Mais estudos, né? Sempre estudos é muito bom, né? Sempre. Viagem. Prefiro investir em viagem e estudo do que em posse, mesmo sobrando. No final do mês de junho, um novo levantamento será realizado. E segundo o presidente do Conselho Científico do IPESP, que realiza o levantamento, alguns fatores poderão contribuir para um resultado mais otimista, como os sinais de melhora da atividade econômica do país e o avanço da imunização contra a Covid-19. Os sinais de reativação da economia, medidos, né, mensurados pelo IBGE, o próprio papel desempenhado pelo auxílio emergencial que retornou, o avanço do processo de imunização, dando mais segurança, né, um sentimento de segurança para as pessoas que voltam à atividade econômica com todo vapor, digamos assim. Tudo isso promete marcadores, promete percentuais, digamos, melhores. Melhores no sentido de mostrar uma diminuição do nível de angústia da sociedade. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ganhou um cargo de confiança no Palácio do Planalto. A nomeação dele na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência já saiu no Diário Oficial. Desde que ele deixou o ministério, Pazuello atuava como adido da Secretaria-Geral do Exército, um órgão burocrático. E para o novo cargo, Pazuello vai receber um salário de quase R$17 mil. O Brasil atingiu a marca de 465 mil mortes pela Covid-19.
O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.408 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas da doença já é de 465.199. Também foram confirmados mais 78.926 novos casos de coronavírus. Já são mais de 16.624.000 diagnósticos registrados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em 7 dias no país é de 1.881 vítimas por dia. A variação indica a tendência de estabilidade nos óbitos pela Covid. Há 3 semanas, esse marcador está abaixo de 2.000 mortes diárias. E a média de novos casos está em 61.467 confirmações por dia, também indicando tendência de estabilidade. Hoje, 5 estados apresentam alta nas mortes: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Roraima. Em estabilidade estão 14 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 7 estados registram queda: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. O estado de Tocantins não divulgou os resultados do balanço diário. O 7º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech chega ao Brasil hoje à noite. É a segunda remessa dessa semana, com mais de 930 mil doses. Ontem, a Fundação Oswaldo Cruz assinou um contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, que permite que 100% da produção da vacina de Oxford contra a Covid seja fabricada aqui no Brasil. Até agora, mais de 69 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 46 milhões e 930 mil brasileiros receberam a primeira dose, o que dá 22,16% da população. Mais de 22 milhões e 500 mil brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas quase 712 mil doses das vacinas contra a Covid-19. E o governo do estado de São Paulo informou agora há pouco que até o dia 31 de outubro, todos os adultos do estado estarão vacinados contra a Covid. Depois do intervalo, a gente mostra como é que está sendo o depoimento da médica Luana Araújo na CPI da Covid-19. Voltamos já. Às 1h16 no horário de Brasília, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve neste momento a médica Luana Araújo, que havia sido indicada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para chefiar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento da Covid. Mas a nomeação acabou não sendo efetivada. A médica infectologista Luana Araújo falou sobre sua passagem pelo Ministério da Saúde para o cargo de Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A nomeação dela foi cancelada 10 dias depois. Ela afirmou que, com sua experiência, deu o máximo de contribuição nesse breve período. Como infectologista única naquele cenário, cenário mais próximo ao ministro, eu fui consultora dele em alguns vários assuntos, na verdade, ali, desde da vacinação propriamente dita, do momento das gestantes, em que a gente conversou sobre a questão dos eventos adversos, até o que é um produto maior, extremamente importante, que eu espero do fundo do coração que seja levado adiante com todo o empenho e competência, que é o programa de testagem em massa. Ela falou também da importância da ciência bem feita em um momento de pandemia, em que vidas podem ser poupadas, e ainda afirmou que devemos usar outras experiências para criarmos estratégias próprias de controle. Ciência é ferramenta de produção de conhecimento e educação para servir a população, priorizando a vida e a qualidade de vida, sempre como objetivo maior. Cada uma das estratégias utilizadas deve ter um embasamento sólido, peso, importância. É impossível abrir mão do aprendizado propiciado por outros países e instituições na elaboração da nossa estratégia.
O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, garantiu ontem que a Copa América será no Brasil. A competição vai ser disputada em Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a partir do dia 13. Mas o assunto continua gerando muita polêmica. Quando se fala de Copa América, a torcida fica dividida. É bom, graças a Deus, tem que vir para cá mesmo. Se não tem como fazer nos outros países, tem que vir para cá. A Copa América, que nessa época de pandemia, acho que não era bom, né, mano? Torcida não pode ir que daria aglomeração. Então, é um campeonato a mais. Não tem problema. Não tem problema. Na lista de participantes da Copa América estão 10 seleções, incluindo o Brasil. E cada delegação conta em média com 60 integrantes, entre jogadores, comissão técnica e também dirigentes. A intenção da Conmebol é vacinar todos antes da competição começar. E para diminuir os deslocamentos, seriam criadas as sedes bolhas. As seleções ficarão hospedadas próximas aos estádios e só deixariam os hotéis para treinar e para jogar. Uma experiência semelhante foi realizada no Campeonato Norte-Americano de Basquete, a NBA. Todos os jogos foram realizados no ano passado em Orlando, na Disney, sem torcida. Outro argumento dos defensores da Copa América é que não haverá público nos estádios, a exemplo do que já acontece no Campeonato Brasileiro e outras competições que estão sendo realizadas no Brasil. Lógico que você vai ter uma circulação maior de pessoas, mas eu avalio que o risco é muito similar ao risco de um campeonato estadual. Se nós tivéssemos pelo menos 60%, 70% das pessoas vacinadas, eu acho que aí sim, tranquilamente, poderíamos ter esse tipo de evento. Nessa condição de hoje, eu não aconselho e não é adequado que a gente exponha ainda mais as pessoas a novas infecções, e aí estamos também com chance grande de uma terceira onda acontecer. E em meio a tantas incertezas, o futebol está em segundo plano nessa Copa América por enquanto. Ao invés de craques como Messi e Neymar, a bola está com cientistas e políticos. Então deixa eu bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Desde o começo eu estou dizendo, por ocasião da pandemia, lamento as mortes, mas nós temos que viver. Se é para todo mundo ficar em casa, vamos determinar que o homem do campo fique em casa também. Quero ver do que a cidade vai sobreviver. O opositor bielorrusso Stepan Latipov se feriu com uma caneta durante uma audiência. Ele foi retirado do local inconsciente. O homem é acusado por ter coordenado um protesto contra o presidente Alexander Lukashenko através do serviço de mensagens Telegram, por ter criado uma oficina de produção de símbolos da oposição e por ter resistido durante a sua prisão. Em um comunicado, o Ministério Bielorrusso da Saúde informou que a vida de Latipov, preso desde setembro do ano passado, não corre perigo. Segundo uma amiga do homem de 41 anos, antes de proceder ao ato, o opositor disse ao pai que compareceu à audiência como testemunha, que ameaçaram processar parentes e a sua família caso ele não se declarasse culpado. O presidente Lukashenko enfrenta manifestações sem precedentes desde que foi reeleito para um 5º mandato em agosto. Ele ordenou a prisão ou exílio da maioria de seus oponentes e denuncia que as manifestações são liberadas por países ocidentais para derrubá-lo. De acordo com a ONG Viasna, há 449 presos políticos em Belarus. Pela primeira vez desde 30 de julho do ano passado, o Reino Unido não registrou nenhuma morte por Covid-19 em 24 horas. Os números no início da semana costumam ser baixos e segunda-feira foi feriado no país. Mas a falta de óbitos é uma grande notícia para a região mais castigada pela pandemia na Europa, com quase 128 mil mortes. Por lá, mais de 75% da população adulta já foi vacinada com a primeira dose e desses, mais da metade já tomaram a segunda dose. Um século depois do massacre que atingiu a população negra de Tulsa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita histórica à cidade, que fica no estado de Oklahoma. Biden foi o primeiro presidente americano a discursar no local. 100 years and the first president
100 anos e o primeiro presidente a estar aqui durante todo esse tempo, nesse lugar, nesse terreno, para reconhecer a verdade do que aconteceu aqui. Por muito tempo, a história do que aconteceu aqui foi contada em silêncio, camuflada na escuridão. Mas só porque a história é silenciosa, não significa que não aconteceu. But just because history is silent, it doesn't mean that it did not take place. O democrata lembrou que os números do episódio, que de acordo com historiadores deixou cerca de 300 afro-americanos mortos e quase 10 mil desabrigados, foram ignorados por muitos anos. Nenhuma prisão da multidão foi feita, nenhuma contabilidade adequada dos mortos. O número de óbitos apresentado pelas autoridades locais era 36 pessoas. Apenas 36 pessoas. Com base em estudos, registros e relatos, a probabilidade é de que o número é muito maior, centenas. Biden tem amplo apoio entre os negros americanos, a quem prometeu o progresso legislativo após o grande movimento de conscientização antirracismo que se seguiu à morte de George Floyd por um policial branco no ano passado. Durante o discurso, o presidente anunciou medidas de ajuda financeira para afro-americanos com o objetivo de facilitar a compra de moradias ou a abertura de negócios. Acordar mais cedo pode reduzir as chances de desenvolver depressão grave em mais de 20%. Estudo publicado em revista científica apontou que acordar apenas 1 hora mais cedo pode reduzir em até 23% as chances de desenvolver depressão grave em pessoas com hábitos noturnos. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade do Colorado, em Boulder, e do Centro de Pesquisa Biomédica e Genômica do Instituto Broadmead e Harvard, ambos dos Estados Unidos, para observar os efeitos dos hábitos relacionados ao sono com o risco de depressão. Os pesquisadores observaram a variação genética de 840 mil pessoas quando expostas a um fator específico, neste caso, a preferência por acordar mais cedo. Os resultados evidenciaram uma relação entre o ponto médio do sono e a depressão grave. Segundo eles, quanto mais tarde se dá o ponto médio do sono de um indivíduo, maiores as chances de ter os sintomas da doença. Assim, seria possível alcançar uma melhor qualidade de vida apenas com uma alteração: ir dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque, segundo eles, uma maior exposição à luz solar estimula hormônios que atuam diretamente sobre o nosso humor. O relacionamento com outras pessoas e a atividade física também colaboram com a redução da doença. E essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.